Boa noite. No dia em que a presidente Dilma começa a sua visita à China, o país asiático anuncia que vai comprar carne suína brasileira. A missão da presidente Dilma deve inaugurar uma nova fase nas relações comerciais e diplomáticas com o mais novo gigante da economia mundial. Por isso, ao longo dessa semana, a China será destaque aqui no Jornal da Cultura. Veja agora um resumo das notícias desta segunda-feira. Começa a limpeza na escola do massacre de Realengo. O presidente do Senado quer novo referendo sobre armas. Em São Paulo, crianças trocam armas de brinquedo por quadrinhos. Preso o homem acusado de matar as irmãs adolescentes de Cunha, no interior paulista. França prende 3 mulheres muçulmanas por usarem a burca, que agora é proibida por lei no país. Explosão em metrô mata 11 pessoas na Bielorrússia. Forças da oposição prendem o ex-presidente da Costa do Marfim, que agora pede proteção e o fim dos combates. O rei e o imperador. Falcão é apresentado como técnico do Internacional e Adriano faz o primeiro treino no Corinthians. Ovo de Páscoa Diet pode engordar mais que o do chocolate comum. Participam desta edição o advogado Ayrton Soares e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa. A presidente Dilma Rousseff inicia sua visita de 6 dias à China, onde deverá assinar cerca de 20 acordos comerciais com o país. Além das boas-vindas, os chineses anunciaram hoje, pelo menos, uma medida prática, a liberação da compra de carne suína de 3 frigoríficos brasileiros. A presidente Dilma Rousseff desembarcou em Beijing acompanhada de 250 empresários. Amanhã ela participa de um encontro de alta tecnologia e faz a sua primeira reunião com o presidente Hu Jintao. O anúncio da importação de carne suína de frigoríficos brasileiros foi considerado um gesto importante, porque a China é o maior consumidor desse tipo de produto no mundo. A visita da presidente Dilma Rousseff conta com uma intensa agenda de compromissos. Um dos momentos mais importantes será a reunião com os líderes dos países emergentes que formam o BRIC: Brasil, Rússia, Índia e China. A partir de quinta-feira, o bloco também incluirá a África do Sul e passará a se chamar BRICS. A reunião acontecerá na cidade chinesa de Sanya, com a participação de Dilma, do primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, e dos presidentes da China, Hu Jintao, da África do Sul, Jacob Zuma, e da Rússia, Dmitry Medvedev. Essa decisão da presidente Dilma começar pela China, qual é a interpretação de vocês? Olha, eu acho que hoje é o maior parceiro comercial do Brasil nos últimos 2 anos, quer dizer, tem essa importância. A China é o segundo PIB do mundo, né? Ela cresce a taxas nunca vistas nos últimos 30 anos, inclusive na história do capitalismo. Portanto, tem uma enorme importância econômica para o Brasil e é fundamental essa visita e o estabelecimento de acertar alguns laços comerciais que são complicados, né? Porque a China se propõe a fazer uma série de acordos que o Brasil faz, mas dificilmente cumpre esses acordos. O presidente Lula teve 3 vezes na China, o Fernando Henrique, o Sarney em 88 e o João Figueiredo em 84. O Brasil rompeu relações com a China logo após o golpe militar de 64 e restabeleceu no governo Geisel em 75. Isso foi muito importante. Mas o primeiro presidente que visitou foi o João Figueiredo já no final do regime militar, no segundo semestre de 84, quando a candidatura Tancredo Neves já se consolidava como provavelmente vitoriosa no colégio eleitoral e o Paulo Maluf seria candidato do PDS, seria derrotado. O Figueiredo já estava bastante alterado emocionalmente, passou cerca de 20 dias na viagem à China ao Japão, inclusive na ida, na pressa de cumprimentar todas as pessoas da comitiva quando foi embarcar em Brasília rumo ao Oriente, acabou cumprimentando os generais, beijando a mão das esposas dos outros generais e, sem querer, acabou beijando a mão do chefe do SNI, o general Otávio Medeiros, mostrando que ele estava bastante alterado. Né? Ficou 20 dias sem ligar para o Brasil. Sem ligar para o Brasil, nada. Ele não quis nem saber. Chegou aqui e perguntou as novidades. Ai, meu Deus. Olha, o país mais populoso do mundo tem hoje uma economia forte, em franca expansão. A China deu um salto nos últimos 30 anos, superou gigantes da economia mundial e já é o segundo maior PIB do mundo.
E não é só isso, a China tem mostrado ao mundo sua força em outras áreas também. Quando se fala em China, tudo é no superlativo, grandioso. É o país que mais cresce no mundo em vários aspectos, seja na economia, na indústria, nas finanças e até nos esportes. Denominado de República Popular da China, tem um território de 9,5 milhões quilômetros quadrados, situado ao leste do continente asiático. Mesmo com uma política rígida de controle de natalidade, a população chinesa chega a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E quando essa gente toda deseja alguma coisa, eles viram potência. Já são a segunda maior economia do mundo, com um PIB de 9,7 trilhões de reais por ano. Um gigante que deixou outro gigante para trás, o Japão. Agora só os Estados Unidos estão à frente. Todo o resto do mundo corre atrás dos chineses. Parte desse crescimento se deve à mão de obra barata e às riquezas naturais. O país é o maior produtor de carvão do mundo, 7º de petróleo, além de uma farta produção de minério de ferro, estanho e alumínio. O negócio da China não é só produzir muito, é fazer os produtos chegarem baratos às lojas do mundo inteiro em dólares. Para isso, o governo controla com mão de ferro o câmbio e impede que o yuan se valorize muito. E quando os chineses tiveram a chance de se mostrar, eles surpreenderam de novo. Sede dos últimos Jogos Olímpicos, Pequim foi palco da maior festa do esporte de todos os tempos. A eficiência chinesa foi um show à parte que o mundo viu e admirou. Uma organização impecável, locais de competições de encher os olhos. Terminaram os Jogos no topo do quadro de medalhas com 51 ouros, 15 a mais que os Estados Unidos. É por essa e por tantas outras que os chineses assombram o mundo. Um gigante que não para de crescer. Olhando essa matéria, o que vocês conseguem ver de pontos comuns? Ou seja, onde que a gente se une com a China? O que nos une, afinal? Eu acho pouca coisa. Nós estamos diante do tigre asiático, que até agora tem olhado para nós com as garras. Ou seja, só compra no Brasil matérias-primas. Nós só podemos vender soja. Não podemos vender o óleo de soja para eles. Eles querem o nosso minério de ferro, porque aí a gente compra deles o trilho. Enfim, na economia... Eles compram material bruto, eles não compram nada que é manufaturado, é isso? Absolutamente nada. Nada que tenha produzido aqui. Agregado ao nosso produto, eles compram. Então, o que eu vejo? Eu vejo que nós precisamos ter muita habilidade para tratar com esse grande povo, que sem dúvida se desenvolve extraordinariamente bem, embora sob um governo de força sem direitos e liberdades. Agora, Ayrton, a gente acompanha o noticiário e vê que eles estão comprando, não terras, mas a produção de soja em alguns lugares e outras coisas assim. É difícil adquirir terras, né? É isso que eu queria saber. Como que é? Se eles quiserem comprar terras no Brasil, não, qual é tem uma a legislação que regulamenta a venda de terra para estrangeiros. E eles teriam que se adaptar a essa legislação. Mas como eles querem terras em grande quantidade de terra para a produção de grande quantidade de grãos, que é o objetivo deles na Bahia hoje, então eles estão financiando os agricultores, no caso da Bahia e outros estados, e estão comprando a produção antecipadamente já. Aí eles se garantem, porque nós continuaremos sendo os produtores da matéria-prima que eles financiam e logo eles poderão ter a matéria-prima garantida para a sua indústria de transformação. E isso é ruim para nós. Isso é ruim para nós não podemos continuar sendo exportador de carne, exportador de soja, exportador de... Que isso? Nós temos condições... Agora, a carne suína, eles querem comprar o porco, se der, eles levam vivo. Agora, comprar o nosso produto industrializado, e nós temos grande produção de produtos de carne suína industrializada de excelente qualidade. Mas isso não interessa a eles. Interessa comprar o valor, bota o preço lá embaixo, e nós estamos felizes, porque está abrindo um mercado extraordinário para o produtor brasileiro. A China tem um projeto nacional
e que não é de hoje, né? Claro que é mais fácil, um partido único, uma ditadura, se constrói o que deve ser o país daqui 20, 30, 40, meio século, né? O Brasil não consegue só administrar o cotidiano, não consegue nem pensar o que vai acontecer daqui a um mês. Agora, o pior é que nós temos um governo que tem 40 ministérios, criou mais 2 recentemente, e tem ministérios exclusivamente para pensar o futuro. Tem um Ministério de Assuntos Estratégicos, mas também que é dirigido por Moreira Franco. Aí não é possível levar a sério, é o país da piada pronta, né? Moreira Franco não tem a mínima capacidade de pensar estrategicamente nem o que vai acontecer daqui a uma hora, quanto mais o que vai acontecer daqui a uma década. Então o Brasil não consegue pensar o futuro. Então as relações com a China sempre ficam uma relação meia colonial, meia do passado. Nós vendemos matéria-prima e compramos quinquilharias, na maior parte das vezes. Então é necessário mudar essa relação. Agora, não basta só assinar um acordo. Eu quero ver se a China efetivamente cumpre esses acordos com o Brasil. Há 2 anos, a China ocupa a posição de principal parceiro econômico do Brasil, como a gente já disse aqui. Na balança comercial, o saldo é positivo. Vendemos mais do que compramos. Mas a ameaça aos produtos brasileiros é real. Com um custo de produção reduzido, eles atropelam a concorrência com preços baixos. A máquina chinesa que ajuda a fechar caixas trouxe mais produtividade para esta fábrica de lingerie. Um grande benefício por um investimento baixíssimo, apenas $500. Essa máquina está funcionando há 4 anos, nunca quebrou, nunca deu problema. Foi a melhor compra que eu fiz até hoje, nunca fiz nada melhor. Empolgado com a experiência, o empresário decidiu investir em máquinas de costura chinesas, que custam a metade do preço das importadas da Alemanha, Japão ou Estados Unidos. Existe uma diferença, sim, de qualidade de peça final acabada. Mas a relação custo-benefício, o quanto você vai perder de qualidade em relação ao quanto vai custar a mais o investimento, não compensa você comprar uma máquina de primeira linha. Você acaba tendo que se sujeitar a comprar uma máquina chinesa. A necessidade de se baixar os custos da produção com maquinário chinês também tem a ver com a China. Essas peças que são fabricadas no Brasil custam no mercado nacional 3 vezes mais do que um produto similar chinês. Para o empresário brasileiro, a China é ao mesmo tempo uma oportunidade e uma ameaça. Isso acontece porque nos últimos anos o comércio entre os 2 países cresceu muito. Desde 1998, as transações entre Brasil e China aumentaram mais de 18 vezes. Em 2009, a China se tornou o primeiro parceiro comercial brasileiro. No ano passado, o Brasil vendeu 30,7 bilhões de dólares em mercadorias para a China e comprou 25 bilhões e meio, um saldo positivo de 5 bilhões de dólares. Mas enquanto nós exportamos matéria-prima, como minério de ferro e soja, importamos produtos com maior valor agregado, de sutiã a máquinas sofisticadas. Nos primeiros 2 meses do ano, a importação de equipamentos industriais cresceu 63% em relação ao mesmo período do ano passado. A China, 5 anos atrás, não aparecia nas estatísticas de importação brasileiras de bens. No ano passado, ela fechou em 18%, que é o segundo maior vendedor de máquinas para o Brasil. Então, se eu for olhar em quantum, ou seja, em quantidade, eles já estão em primeiro lugar. Além dos custos de produção, que são mais baixos, a China se beneficia de uma política de governo que mantém a moeda, o yuan, artificialmente desvalorizada. Para este economista, se o Brasil quiser competir com os produtos chineses, terá de fazer mudanças na economia. Nós temos uma série de ineficiências que o Brasil nos impõe: excesso de carga tributária, legislação complicada, burocracia cara, juros que são 10 vezes maiores do que o resto do mundo, que fazem com que produzir no Brasil máquinas e equipamentos custe mais do que 43% a mais do que produzir máquinas na Europa ou nos Estados Unidos. Eu não estou comparando com a China, estou comparando com os Estados Unidos e Europa. Agora, falando sobre a China, como que a China consegue esse custo tão baixo? É bom que a gente não esqueça de lembrar aqui a que preço. Qual é a liberdade que existe na China para os trabalhadores reivindicarem salários? Qual a liberdade que existe na China para que os preços possam ser fixados em função da produção e do mercado? São todos impostos pelo governo. Vamos prestar atenção numa coisa: por que é que só agora eles vão liberar a carne suína para ser vendida lá? Porque eles exerceram durante muito tempo uma fiscalização nos nossos frigoríficos, encontrando dificuldades as mais diferenciadas, onde não existia, para que não pudesse a carne brasileira de porco ser exportada para a China.
Nós não fazemos isso com o produto chinês. O produto chinês chega aqui de qualquer qualidade, veja nos brinquedos, e não há no Brasil uma exigência que diga, olha, isso aqui não vai durar uma semana, não vou deixar vender isso aqui no país. Agora, isso também, por outro lado, é um problema para a China, porque a China tem essa imagem que precisa ser reconstruída, porque tem uma imagem, somente você falou dos brinquedos, eu lembrei de produto de baixa qualidade, feito a toque de caixa. Mas isso é um momento, né? O Japão, durante um período, nos anos 50, no início dos anos 60, antes do milagre japonês, também foi acusado de não desenvolver a ciência, copiar patentes, não pagar direitos e fazer produtos de qualidade duvidosa. E depois se transformou, em certo momento, em símbolo de tecnologia. A China fez em 3 décadas o que muitos países demoraram 3 séculos. Num processo tão rápido, é natural que aconteça esses problemas. E é verdade que no caso de brinquedos, em outros produtos e quinquilharias em geral, que existe por aí, a qualidade é muito deficiente. Porém, já há avanço na área eletrônica, nem se fala, tal, em que a China já é um produtor de ponta. Agora, a grande questão é que a China tem, evidentemente, se é verdade, a questão dos sindicatos, a repressão, proibição de greves, mão de obra barata, mas mais coisas, além da moeda, deve explicar a capacidade gerencial do Estado chinês. Que há uma relação empresários e Estado, claro que facilitada pelo regime chinês, que permite transformar a China já na segunda potência mundial. E será a primeira num prazo muito curto de tempo. E nós sentiremos logo, logo saudade dos Estados Unidos. Porque, afinal, com os Estados Unidos nós temos uma certa identidade política, cultural, e com a China não temos nenhuma. Tínhamos até com a Rússia, durante o período socialista, porque o marxismo era ocidental e o cristianismo russo Agora, também quando você disse que a gente não tem identificação, isso perturba em que momento? Das relações sociais, culturais. A China tem uma enorme dificuldade da relação com o outro, sem ter preconceito, é importante destacar. Vide, por exemplo, como a China atua na África, levando seus próprios trabalhadores, alimentos, capitais. Quer dizer, eles são muito fechados. Fechados. Pode ser que esse processo seja rompido, é claro, é um processo histórico que explica isso. Agora, com essa rapidez, em 30 anos, como ela se modernizou, ela pode também, em termos culturais, e ela se ocidentalizou, já que todos os hábitos que nós vemos, não é a velha China, é a China ocidental, americanizada, inclusive. Então, isso também pode mudar a curto prazo. Né? Como que é a advocacia na China? Existe, Ayrton? Existe uma advocacia. Vamos lembrar que o Mao Tse-tung, com a Revolução, ele proibiu o exercício da profissão. O advogado não podia exercer a profissão. Mas hoje pode. Mas dentro dos tribunais chineses. E que tribunais são esses? São tribunais que, obviamente, têm o interesse do Estado em primeiro lugar e depois a justiça. Bom, acho que isso dá para explicar tudo. Já. Olha, entrou hoje em vigor na França a lei que proíbe o uso do véu islâmico integral em lugares públicos. 3 mulheres foram presas durante manifestação contra a proibição. A polícia prendeu as mulheres durante um protesto em frente à Catedral de Notre-Dame, em Paris. 2 tipos de véus estão proibidos a partir de hoje: o que cobre todo o rosto e corpo e o que deixa apenas os olhos de fora. Para grupos islâmicos, a medida é um desrespeito aos direitos dos muçulmanos. A mulher que for pega usando a vestimenta em lugares públicos está sujeita a multa de 150 euros, cerca de R$340. A França é o primeiro país do mundo a banir o uso dos véus. O país possui a maior comunidade islâmica da Europa, com mais de 5 milhões de muçulmanos. O governo estima que cerca de 2.000 mulheres fazem uso do véu. Eu fico pensando assim, será que se tirar o véu dessa mulher, ela vai se sentir à vontade andando pela rua? É quase que ficar despida, né? Para uma pessoa que fica o tempo todo coberta. Tem uma cultura que leva à utilização dessas vestimentas. Toda uma cultura. Milenar. Milenar. Quero ver se a França vai proibir os indianos de usarem o seu turbante e seu traje típico. As freiras. Se vai proibir os escoceses de circularem na França com seu saiote. Mas por que isso? E a França tem que se lembrar o seguinte, que ela foi a grande beneficiária da exploração do colonialismo na África. E com isso acumulou riquezas infindáveis que deu padrão de vida para o povo francês hoje. E não respeita agora
o elementar direito que tem de ter a religião e as suas características. Você vê com muito desrespeito também, viu? Não, penso radicalmente o contrário. Respeito, evidentemente, a opinião do Ayrton, mas eu penso diferente. Eu acho que o Estado laico francês tem todo o direito de fazer isso, libertar as mulheres da opressão familiar que existe das famílias árabes, que há cerca de 3 anos, por exemplo, quando teve a rebelião nos bairros árabes, as mulheres, algumas que conseguiram fazer declarações aos jornais, elas eram oprimidas e obrigadas pela família a usar o véu. Quer dizer, o véu a retirar o véu não vai deixá-las nuas, e não há nenhuma relação com as freiras, que é uma outra história, é uma opção religiosa de algumas freiras andarem com parte do corpo coberto, e particularmente do rosto. Isso é uma outra história. Elas são obrigadas pelas famílias, oprimidas pelas famílias, e não consideram uma questão cultural. Então nós vamos dizer que é cultural morrer a pedradas, porque isso é cultural, ocorre a agora século se nos as países famílias islâmicos. falam, ok, então não pode sair com o rosto coberto, então não vão sair de casa. Você acha que ainda assim o governo francês poderia interferir? Olha, nós aqui no Ocidente somos grande parte produtos da França e da luta pelos direitos humanos desde a Revolução Francesa, da grande Revolução Francesa de 1789. Isso é uma imposição reacionária de fundamentalistas que oprime as mulheres e que dão casamento, fala a hora do casamento, com quem vai casar, o que elas devem fazer. Elas não têm direitos sociais, políticos. Em muitos países islâmicos sequer ocupam o mesmo espaço, possuem universidade. Querer respeitar como se fosse uma outra cultura, não. Senão nós vamos dizer que a democracia ocidental não vale no Oriente. É uma forma de opressão e tem de ser banida. É uma outra cultura, tem que ser respeitada, e são as mulheres, as chefes da família, que definem os trajes que a família deve usar. E não é a família tão decantada que é defendida aqui no Ocidente como a base da sociedade, porque a família não pode ser a base da sociedade lá, que define os seus próprios costumes. E por que não respeitar esses costumes? Por que achar que há uma opressão por trás disso tudo? Que a mulher muçulmana não está feliz porque usa aquela roupa? Quem é que tem essa estatística? Quem ouviu-se declarações de dissidentes em vários locais daquelas que querem se ocidentalizar. Foram entrevistas, são milhões, algumas entrevistas. Milhões de mulheres que estão submetidas por vontade própria a esse tipo de investimento. Eu vi uma oportunidade. Mas você tem também estatística dizendo isso? Não, eu vi uma oportunidade de estar no Irã e ver numa manifestação que havia, mas centenas de milhares de pessoas, a característica é as mulheres com aquela roupa escura, preta, embaixo de um sol inclemente. Eu falei, mas puxa, elas devem estar torrando de calor. Aí eu descobri uma coisa, que aquela roupa, ela ajuda a ver a temperatura. Uma temperatura do corpo se manter. Há uma vantagem em usar. Agora, vamos lá no deserto pedir para o beduíno que ele não tem que ficar coberto. Aí é opressão, claro. No caso, você tem um regime tirânico no Irã que oprime as mulheres, elas morrem a pedradas. Não é no Irã. Você citou o caso agora. Mas eu citei do Irã, mas é em todo mundo árabe. Vamos pegar o caso do Irã, a opressão das mulheres. O Irã está na moda agora. Não, vê como elas são obrigadas a se vestir, a polícia religiosa que oprime, elas têm espaço, locais onde elas podem comparecer, como elas podem comparecer. Eu duvido, se elas tivessem liberdade e não tivessem um tradutor entre você e elas, que elas diziam assim que estavam felizes em andarem daquele jeito. Bom, elas estavam obrigadas a andar daquele jeito. Que em algum momento algum grupo organizado de mulheres vai se manifestar dizendo se isso realmente é uma vestimenta onde elas se sentem abrigadas ou reprimidas, não é? Vamos ver. Bom, não queria cortar a conversa só para a gente seguir adiante. 4 crianças vítimas do atirador de Realengo receberam alta hoje. 6 ainda permanecem internadas, 2 delas em estado grave. Pais de alunos voltaram à escola Tasso da Silveira para recuperar o material escolar. Antes da chegada dos pais, funcionários da escola e garis da prefeitura fizeram uma grande limpeza nas salas de aula. O material escolar deixado para trás no dia do massacre foi recolhido e começou a ser entregue aos pais de alunos. Mochila, vou passar agora na casa aqui dos parentes e vou tirar o material, a mochila eu vou jogar fora, não vou nem levar em casa. Ela tá com marca de sangue, né? Tá com marca de sangue. As aulas vão ser retomadas daqui a uma semana, mas as crianças estão assustadas. O filho de Lucélia não quer voltar à escola. Se você comprar o jornal, ele lê aquela notícia toda hora. Ele vê a televisão todos os momentos, ele fala, mãe, aquele era meu colega. Alunos e professores já começaram a receber atendimento psicológico. Nós vamos ter um tratamento continuado para crianças, para adolescentes, ou até para profissionais que a gente entenda que tem essa necessidade de um tratamento mais a médio e longo prazo. Vizinhos da casa onde Wellington Menezes viveu com a família em Realengo pintaram a parede de branco.
A casa havia sido pichada e depredada na madrugada de domingo. A gente está pedindo paz, a família não tem culpa, entendeu? Ele foi criado com maior amor, com muito carinho. A família dele não tem nada a ver com o ato que ele fez. A família dele está sofrendo também. Um estudante de 17 anos foi denunciado hoje pelos próprios colegas de classe por carregar na mochila um revólver calibre 22. É o segundo caso de aluno armado no estado de Goiás em menos de uma semana. O aluno detido hoje cursa a 8ª série da Escola Estadual Benito Lucimar, em Goiânia. Colegas de classe que viram a arma denunciaram o caso à direção por meio de bilhetes anônimos. Na mochila, o adolescente também carregava um canivete. O revólver calibre 22 pertence ao pai dele, um sargento da Polícia Militar que vai responder a inquérito na corporação. Na delegacia, o estudante disse que se sentia ameaçado por uma gangue de torcedores de futebol e que estava com a arma há uma semana. Na sexta-feira, outro estudante de 17 anos foi detido por policiais à paisana na escola Pastor José Antero Ribeiro, em Bom Jesus de Goiás, com um revólver 32. Entregar uma arma de brinquedo e receber uma revista em quadrinhos. As crianças da Zona Sul de São Paulo, a região mais violenta da cidade, podem fazer essa troca até sexta-feira em escolas públicas, particulares e bases da Polícia Militar. A iniciativa faz parte da Semana do Desarmamento Infantil, um projeto que aposta na educação para tentar diminuir a violência. O objetivo dessa ação é sensibilizar tanto crianças quanto também adultos com relação aos perigos das armas de fogo. Lucas veio com o pai entregar o revólver e a espada de plástico. Nesta escola, o desarmamento virou tema de aula. Qual a importância do desarmamento? Giovana responde. A importância do desarmamento é contribuir para uma sociedade mais pacífica. O tema virou música. Sou criança e tenho direito, quero proteção e mereço respeito. Para o coordenador do Centro de Estudos da Violência da USP, as crianças precisam entender a importância do desarmamento. Dar metralhadoras de plástico para crianças é uma ideia totalmente idiota. Eu tenho simpatia por isso, mas não é só isso que resolve. É preciso também que os pais acompanhem os filhos nos jogos eletrônicos que eles estão utilizando. O presidente do Senado, José Sarney, vai apresentar uma proposta para um novo referendo sobre a venda de armas de fogo no país. O Rui Barbosa dizia que só quem não muda são as pedras. E o que não se deve é mudar do bem para o mal, nem do mal para o pior. Nós estamos mudando do mal para o bem. A ONG Viva Rio sugeriu hoje ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que o governo federal pague pelas munições e não apenas pelas armas a serem recolhidas na campanha do desarmamento deste ano. A discussão é livre. Gustavo aprendeu de forma trágica a odiar as armas. Meu pai, ele faleceu por causa de uma arma que 2 bandidos atiraram e mataram ele ano retrasado. Aí eu, me sensibilizo e passando essa informação para os outros, não brinca, não incentiva os outros a brincar com arma. O governo federal vai antecipar em um mês o lançamento da nova campanha do desarmamento. A data inicial deve ser o dia 6 de maio, um mês após os assassinatos em Realengo. A violência é o tema de hoje do programa Roda Viva. O entrevistado é o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, que você acabou de ver aí na nossa reportagem. O Roda Viva começa logo após o Jornal da Cultura. E eu gostaria de falar aqui então sobre essa campanha do desarmamento que deve ser antecipada. Vocês acreditam nessa campanha do desarmamento? Porque, assim, muito do que a gente vê das armas que fazem as pessoas se ferirem e matam pessoas e tudo mais, é a arma que está na mão de bandido. E como a gente falava, bandido não vai devolver a arma. Bandido não vai devolver a arma. O que é bom nessa campanha é que as pessoas que têm a arma em casa colocam a família em risco. Uma criança pode se apossar da arma,
um manuseio da arma indevidamente pode provocar um disparo acidental. Então essa campanha tem que ser feita. Agora, o que tem que ser feito mesmo pelos órgãos da Polícia Federal e todos os órgãos de segurança pública é ver de onde vêm essas armas clandestinas. Quer dizer, e controlar a produção das armas pela indústria nacional. Precisa aumentar o controle. Aumentar o controle disso. Acho que isso é fundamental. Existe uma circunstância muito interessante aqui no Brasil, que é a seguinte. Existem os vigilantes privados, essas empresas de vigilantes. Quando eles fazem o curso e têm a carteira, eles podem ter uma arma. Eles fazem um curso ali, o Ministério da Justiça faz a... Mas existe a maioria dos vigilantes privados que não são regulares, que também têm armas. Isso não se combate, não se fiscaliza. Não, e depois, enfim, eu estava levantando aqui para ver o que precisava para uma pessoa poder ter uma arma. Aí entendi que registro é uma coisa, porte de arma é outra. É como se você fosse comprar um carro. Você pode comprar o carro, mas você não pode dirigir se não tiver a habilitação. E isso é o porte de arma. Agora, tanto para uma coisa como para outra, são poucas as exigências aqui. Para comprar, então, nem se fala, que é o registro. Agora, para você ter o porte, você precisa uma comprovação de idoneidade, entre outros documentos, comprovação de comportamento social produtivo, aptidão psicológica, que é dado por um psicólogo da Polícia Federal. Mas Poli, mesmo aquele que tem o porte, tem o registro, ele não deve usar a arma, porque na relação entre o assaltante, o marginal com ele sempre vai levar desvantagem, porque o marginal está habitualmente utilizando essa arma, sabe como agir. Este cidadão que, embora possa até ter feito o curso de tiro nesses estandes, mas ele não... O rapaz lá da escola? Não, estou dizendo, o cidadão que tem uma arma, ele não deve usá-la, ele acaba sendo vítima. Eu acho que tem essas questões que o Ayrton destacou, e outra é a impunidade, é o Poder Judiciário que é lento, em grande parte, quer dizer, essas campanhas são meritórias, mas a gente sabe que ela está muito distante de resolver o problema. A questão da impunidade, a demora dos julgamentos, quando se confia no Estado e nos poderes do Estado, certamente esses fatos não se repetiram com tanta facilidade. E nesses momentos aparece muito oportunismo. José Sarney é uma das figuras mais nefastas na política brasileira tal. Ele quer sempre pegar a carona. Ele errou, ele não conhece o Rui Barbosa. A frase sobre o Rui Barbosa está totalmente errada. O Rui não fala das pedras, das estátuas que não mudam de posição. Então José Sarney, ele é falso até nas citações, até no nome, porque ele não chama José Sarney. Ele chama José Ribamar, o nome não é José Sarney, isso foi um nome que ele adquiriu a posteriori. É o nome artístico. É o nome artístico, José Ribamar da Costa. Então, ele oportunisticamente pega um fato para querer discutir. Ele deveria terminar assim, retiração que a família tem contra o jornal Estado de São Paulo de censura há cerca de 2 anos, envolvendo a Operação Boi Barrica, que mostra os ganhos pouco republicanos da família dele, coordenada pelo filho Fernando Sarney. Portanto, é o oportunismo. Essa é uma discussão séria e não para pessoas como o senhor José Sarney participar, acho eu. A seguir, o crescimento acelerado da população brasileira coloca em xeque a política de aposentadoria.